Hoje faz uma semana que minhas filhas gêmeas nasceram aqui nos Estados Unidos. Eu vou dividir com vocês como foi toda essa experiência. No sábado, dia 10 de maio, um dia antes do Dia das Mães, eu acordei com um pouquinho de líquido saindo. Eu fiquei, como mãe de primeira viagem, pensando, será que isso é a bolsa que começou a vazar ou não? Não quis alarmar ninguém, falei, não vou falar pra ninguém, não vou falar pro marido, pros pais, pra eles não ficarem preocupados, eu vou observando, né? E aí, durante o dia continuou na mesma quantidade, pouquinho, não aumentou. Eu fiquei muito na dúvida. Quando chegou a noite, eu falei, amor, tá acontecendo isso? Ele, por que você não me falou antes? Falei, calma, porque eu tava tentando entender. Mas eu acho melhor, na dúvida, né, a gente ir pro hospital pra ver se tá tudo bem. E aí, fomos pro hospital. Chegando no hospital, eles falaram que nós vamos fazer 2 testes pra saber se é realmente o líquido da bolsa que tá vazando ou não. E aí, fez o primeiro teste, negativo. Fez o segundo teste, esperamos o resultado, negativo. Enquanto isso, o coraçãozinho dela ficou sendo monitorado. Perguntou se eu tava tendo contração, fez um toque, tava com 1 centímetro de dilatação, que é a mesma dilatação que eu tava 2 semanas atrás, né? Nada mudou. Ó, alarme falso, não é o que você tem, é uma infecção. E essa infecção que tá causando esse líquido, que é uma infecção muito comum no final da gravidez. Falei, tá, então qual a medicação que vocês vão me dar pra infecção? Não precisa nenhuma medicação, é só você esperar que esse líquido é o próprio corpo combatendo a infecção. Ok, voltei pra casa. Quando fui no domingo, começou a vazar um pouquinho mais. À noite fui pra igreja, né, tava vazando um pouquinho, mas nada assim, também. Quando foi à noite na igreja, começou a vazar mais. Eu comecei no banheiro com mais frequência. Falei, amor, diga, amor, você quer ir no médico? Falei, vamos, porque eu tô achando estranho, tô achando que não pode ser uma infecção sair líquido dessa forma. Toda hora eu tô indo no banheiro e tá saindo. E no outro dia, na segunda, eu tinha consulta logo de manhã. Então eu tava meio na dúvida, sabe? Ah, será que eu vou? Porque de manhã já tem a consulta. Será que eu não deixo pra ver com o meu médico na consulta? Eu digo, não, melhor a gente ir. Vamos agora, que se não for, a gente volta pra casa. E aí fomos, graças a Deus. E o meu marido que insistiu, né? Porque por mim eu tava assim, meio assim, será? Na dúvida. E aí fomos pro médico. Chegou lá, mesma coisa, aparelho pra ouvir o coração das bebês. E aí fizeram um teste de novo. No que fez o primeiro, que é um negocinho assim portátil que eles colocam ali o cotonete ali, já fala se é positivo ou não, sabe? Tipo um teste de farmácia. Já deu positivo. Eu falei, ai, não acredito. Vão nascer, que era tudo que eu queria, que elas chegassem logo, tava muito ansiosa. E aí fez o outro teste, que vai lá pro laboratório, também deu positivo. Aí eles falaram assim, mas você veio aqui ontem e já tava com a bolsa estourada e eles te mandaram pra casa. Eu falei, sim, falaram que era infecção. Aí a mulher falou assim, como assim? Aí ela falou assim, não, a sua bolsa estourou e estourou desde ontem, 11 da manhã, então faz muito tempo. Com certeza vai ter uma cesárea de emergência, vai ter que ser agendada sua cesárea agora. Só que tinha um porém. Na minha gestação toda, eu tava tomando injeção pra trombofilia. E pra fazer um parto cesárea com aquela anestesia nas costas, precisa ter um espaço de tempo de 12 horas da última injeção. E eu tinha tomado a injeção 1h da tarde. E então, 1h da manhã só que poderia ser feito a cirurgia. Então, assim, se não fosse a injeção, elas teriam nascido no dia das mães. Mas por conta desse intervalo da injeção, elas nasceram algumas horas antes, né? Foi 1h47 a Joy nasceu e 1h49 a Liz nasceu. Nossos pais estavam na recepção esperando, porque eles foram pra igreja com a gente, estavam lá esperando, e a gente, olha, vai nascer. Todo mundo muito feliz, ansioso, só que aí a gente falou, olha, é melhor vocês irem pra casa, porque elas vão nascer nessa madrugada, mas vocês não vão poder entrar, porque depois vai pra sala de recuperação, vocês vão poder vir amanhã de manhã, né? Vocês descansam também, descansam, né? Ninguém descansou, ninguém dormiu. E aí chegou a médica que ia fazer cirurgia, que infelizmente não foi a nossa médica que nos acompanhou no pré-natal, porque foi uma cesárea de emergência, né? E não foi agendada. Tava agendada, né, com 38 semanas, mas como foi de emergência, é a equipe que trabalha com ela no hospital que foi me atender. Aí ela chegou pra explicar como seria a cirurgia, os riscos, né, explicar tudo. Depois em seguida a gente foi pra uma sala de preparação, onde coloca os acessos, né, prepara ali pra cirurgia. Vieram as anestesistas conversar comigo, saber do meu histórico, falar como seria o procedimento, como seria a anestesia, o que elas iam fazer. E aí fomos pra sala de cirurgia, uma sala enorme, com tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu falei, meu Deus, é agora, chegou a hora. E aí tinha uma enfermeira brasileira, o nome dela é Carla. E foi muito legal ter ela lá, na hora da anestesia, ela ficou bem junto comigo, falou assim, olha, pode segurar minha mão, eu sei que essa parte é um pouquinho chata. Na verdade, é só essa parte que é chata, depois você não vai me sentir nada, mas pode segurar minha mão, super querida, assim. E eu segurei mesmo forte na hora que foi dar anestesia nas costas, né? E aí, gente, foi isso, me prepararam, né, depois que aplicou a anestesia. Aí foi um pouco de ansiedade que me deu, assim. Na hora que aplicou, eu já comecei a sentir minhas pernas adormecerem. Só que o lado esquerdo, eu já senti praticamente paralisado. E o lado direito, eu senti os dedos do meu pé mexerem. Eu falei, meu Deus, a anestesia não tá pegando. Vão me cortar, eu vou sentir dor. E agora? Aí veio a anestesista, fez os testes, né? Ela aperta aqui, fala, aperta aqui na barriga, tá sentindo? Não. Aí aqui do lado ela apertou. Na hora que ela apertou na barriga, eu falei, ainda tô sentindo um pouco. Tipo, morrendo de medo. Ela falou, não, fica tranquila. Aí inclinou, acho que a mesa lá de um lado lá. E aí pegou a anestesia no corpo inteiro. Mas foi muito rápido. Aí nisso, o Diego chega, fica ali do meu lado, né? A gente fica assim, tipo, o braço aberto, ele do meu lado. E aí fica uma cortininha na nossa frente, azul, assim, a gente não consegue ver nada. E aí, eu achei que eles iam falar, olha, estamos começando. Não falaram, não. Quando de repente, eu esperando, assim, eles falarem que tá começando, já baixou a cortininha e já veio a Joyce, assim, com os bracinhos pra cima, assim, chorando. Cabeludinha, linda. E eu falei, meu Deus, já. Antes dela aparecer, eu falei, amor, já começou, o Diego? Já começou. E aí veio a princesa, assim, toda chorando, linda, cabeluda. Eu imaginava que ela ia ter cabelo, mas não tanto. E aí veio toda cabeludinha. Aí, nisso, a cortininha ficou aberta. Eles falaram assim pro Diego, você quer que a gente feche? Eu digo, não, tá tranquilo. Ele falou que não tá tranquilo, que ele viu saindo, assim, que foi
bem cenas fortes. Que a Liz teve um pouco de dificuldade de sair. Ele falou que a médica tava tendo muita dificuldade de puxar ela e tirar. E quando ela saiu com uma volta do cordão. Aí ele falou que ela fez uma manobra assim pra desenrolar ela do cordão. E o que aconteceu com a Liz? Eles só mostraram assim pra gente e já tiraram. Que foi, amor? A mamãe tá contando a sua história. Então a Liz, eles só mostraram assim e tiraram. E a gente não viu ela chorando de início. Mas aí elas foram lá, cada uma pra sua incubadorazinha assim, né? Fazer os testes. E aí o Diego falou que na hora que chegou lá, ela já chorou. Aí a gente ficou mais tranquilo. Então, assim, é tudo muito rápido, muito intenso. Aí depois que eles fizeram todos os testes, enrolaram elas ali na mantinha. E trouxeram, assim, pra mim, né? Uma de cada lado. Ai, gente, eu olhava assim, meu Deus. Não cai a ficha na hora, assim. É uma emoção que não dá pra explicar, assim. É muito incrível. E aí tiramos as fotos, eles deixaram o Diego fazer fotos também. E aí, em seguida, eu já fui pro quarto ali me recuperar e elas já foram comigo. Só que aí, lá no quarto, eles começaram a fazer os testes e falaram que a Liz estava com um pouquinho de dificuldade pra respirar. E a gente já fica assim, né? Meu Deus, como assim? Ó, mas fique calmo, a gente vai levar ela pra UTI, mas só pra ficar em observação. Então, ela vai passar 2 horas na UTI e se a respiração dela melhorar, ela já vai ser liberada pro quarto com vocês. Senão, a gente faz mais testes, né, até entender que ela tá ok. E aí, ficou 2 horas na UTI, graças a Deus melhorou, já veio pro quarto com a gente. Ficou com acesso, assim, no bracinho, vou deixar a foto pra vocês verem, o que cortava nosso coração, então, aquela mãozinha tão pequenininha com acesso, né, só foi tirado no último dia, porque caso precisasse, né, mas foram acompanhando elas, estão bem, passaram em todos os testes do hospital. É, amor, passou em tudo, né? E estão aqui, lindas e preciosas, 2 presentes que Deus nos entregou. O hospital que elas nasceram foi o Winnie Palmer, em Orlando. É um hospital referência em UTI neonatal, né? É um hospital referência para bebês prematuros. Então, toda gravidez de risco, como uma gravidez gemelar, eles acabam caminhando para esse hospital. Porque, na maioria dos casos, nascem prematuros e precisam de cuidados. E lá é o melhor hospital para isso. Elas nasceram de 36 semanas e 5 dias. Se não nascesse nesse, né? Se não tivesse rompido a bolsa, elas iam nascer com 38 semanas, que seria dia 23 de maio. E nasceram antes, né? Elas que escolheram o dia delas, dia 12 de maio, chegaram pra completar nossa família e encher a nossa casa de alegria. Outra coisa que vocês perguntaram também foi o peso que elas nasceram, né? Então a Joy nasceu com 2 quilos, 550, 43 centímetros, e a Liz nasceu com 2 quilos, 650, 45 centímetros. Na ultrassom, elas estavam com 2.700 e 2.800, então a ultrassom errou, mas bem pouquinho, né? Foi uma margem, assim, de erro pequena, eu achei. E achei um peso muito bom para a idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, considerando gêmeos, né? Já teve gente que me falou que, um peso muito bom. Minha filha nasceu de 40 semanas com esse peso, um bebê só. Então, aí era aquele barrigão que tava no final da gestação, pesando muito. Era isso, eram minhas gordinhas lá dentro, prontinhas para nascer. Graças a Deus estão aqui, deu tudo certo, estão enchendo a nossa casa de alegria e o nosso coração transbordando de ver esses 2 milagres que Deus nos mandou após 6 anos de espera. Vale a pena continuar, porque tentando, insistindo, né? Você que tá ouvindo aí, me assistindo e que ainda tá na fase das tentativas, porque vê-las aqui, ouvir esse chorinho, não tem preço. É uma gratidão, o coração transborda e é muito bom.